E aí, pessoal, tudo bem? Vocês me mandaram essa notícia aqui e me passou batido, na verdade, eu nem reparei nela. O Banco Central registra prejuízo de 300 bilhões em 2022. Né? Então, 2022 estava no Bolsonaro ainda, então Bolsonaro fudeu com tudo no final do mandato dele. Sim, isso vai ser politizado e antes de ser politizado, a gente precisa conversar. Então, a gente precisa entender a natureza desse prejuízo, entender o que o Banco Central faz e pelo amor de Deus, entender Selic. Vamos ver se vocês entendem um pouco mais de Selic a partir dessa conversa. Para ver que você não precisa dormir com medo, que você não precisa dormir com ódio e que você não precisa se desesperar, porque sim, muita gente vai receber essa notícia por Zap Zap com algum comentarista tirando inúmeras conclusões e todo assertivo e todo histérico a respeito disso, e eu quero proteger vocês disso. Eu li aqui na notícia e aí eu me tranquilizei bastante, porque ele falou, olha, são dois fatores principais explicam. O primeiro é a desvalorização do dólar e o segundo foi a elevação de taxa de juros nos Estados Unidos. Então, assim, esse prejuízo, ele é nominal. Nominal significa, ele não como que se diz na contabilidade, meu Deus? Ele não é performado, ele tá só no balanço. E aí eu pensei, como que eu vou explicar isso para vocês? E aí eu falei, eu vou procurar gente que faça isso melhor que eu. E achei. Aí, da hora. Então, eu quero que vocês vejam esse vídeo e depois vejam esse vídeo. E aí, tudo o que vocês precisam para entender essa notícia, caso vocês queiram aprender para nunca mais sofrer com notícia alarmista e para não ficar com medo à toa e até para ganhar dinheiro em momentos oportunos. Ó, não tô vendendo curso de finanças aqui não. Até para ganhar dinheiro em momentos oportunos, vocês precisam entender que. Lembra que eu vi falando que eu acho um absurdo que a gente não debata Selic em mesa de boteco e que a gente, todo mundo, não entenda absurdamente muito de Selic ao ponto de ficar dando palpite um pro outro a respeito disso. A gente deveria entender, ele tem que entender o jogo para sobreviver no jogo. Esse cara, de maneira. Vamos lá, eu fico brincando com os meus investimentos. Ao longo dos últimos anos, eu coloquei lá, sei lá, como eu compro muito fundo imobiliário, eu coloco pouca grana nisso aqui. Mas eu coloquei ali uns 10k. E esse dinheiro, ele diminuiu. Quando eu vou olhar esse dinheiro na minha conta, ao longo dos últimos anos, que eu peguei mais ou menos esse período aqui, ó, porque eu falei, eu não vou colocar dinheiro na bolsa, eu vou colocar em fundo, porque eu acho que faz sentido, e um pouco em tesouro, mesmo que a tendência ela seja de subida de juros, eu não me importo. E aí o que aconteceu? Quando eu olho, passaram-se mais de um ano e eu tenho menos de 10 mil. E aí você fala assim, porra, você é burro pra caralho, hein? Você tá perdendo dinheiro. E não estou perdendo dinheiro. E eu queria explicar isso pra vocês e eu encontrei alguém que faz isso melhor do que eu. Esse cara aqui, ele abre o Excel para você, ele a partir de informações do tesouro, ele abre o Excel para você. Se você quiser, você abre o seu e começa a copiar as fórmulas dele para você entender como o negócio funciona. Isso é importantíssimo. Então ele pega o tesouro prefixado de 2025 e 2029 e você acha isso no site do Tesouro Direto. Você entra aqui no site do Tesouro e você vai encontrar essas opções. E ele mostra que o prefixado para 1º de janeiro de 2025 ele está rendendo 12%. E o para 29 está rendendo 2,16. E aí você fala, pô, eu tô investindo por mais tempo, eu vou pegar uma remuneração mais baixa. Ele explica por quê. Porque ele mostra a projeção da Selic, que hoje está alta e ela tende a cair. Então você vai pegar um comecinho muito alto e o final mais baixo. Então, se você vai contratar por longo tempo, a média ela tem que ser mais baixa mesmo. José Cobor explica isso de maneira majestosa, só que eu entendo que ele não é tão acessível quanto esse cara. Procurem o canal do José Cobor e devorem o canal dele. Se tá muito difícil lá e tem muito conteúdo lá, vem aqui e assiste esse vídeo desse cara aqui que você vai entender. E vai entender para sempre. Você vai upar uma skill
que vai servir para o resto da sua vida. E aí o que ele mostra? Ele fala, isso daqui é o preço que você paga em R$ 1.000 para 2025. Você vai receber no 1º de janeiro de 2025 R$ 1.000. E é isso que você paga por esse título de R$ 1.000, 742,08. Para receber R$ 1.000 em 1º de janeiro de 2029, como seu dinheiro vai ficar parado mais tempo, você tem que pagar muito menos. Isso daqui você está comprando um apartamento ao contrário. Ao invés de você pagar juros, você está recebendo juros. Então você compra por R$ 770 hoje, R$ 1.000 para daqui 6 anos. Você tem pra caralho. E aí você fala, pô, mas será que vai valer a pena? Depende da inflação. Se a gente tiver um descontrole fiscal e a inflação subir estratosfericamente, você se lascou. Mas se o governo rodar bonitinho, se o país rodar bonitinho e tudo der certo e a inflação for controlada, e a inflação ela ficar abaixo disso daqui, você vai ter uma rentabilidade real muito alta, uma das mais altas no mundo. E é por isso que a gente tem tanto escândalo na televisão todo dia, para manter investidor estrangeiro com medo de vir investir no Brasil, porque senão vai ter golpe, senão vai ter populismo. E aí ele mostra, ele abre o Excel aqui para você. Deixa o like pro vídeo do cara, porque eu acho que ele realmente merece. Eu me inscrever no canal dele. Ele mostra a rentabilidade, o preço, e aí ele faz no Excel o que aconteceria se você subisse a taxa de juros. A gente já tá fudido. Na época que ele fez o vídeo estava 3,75, 3,25. Agora tá 3,75. A gente já tá na merda, mas se a gente se afundar mais ainda na merda, se a gente pagar ainda mais pela dívida interna, se a gente se fuder mais ainda, a taxa de juros subir mais, o que vai acontecer? Você tem R$ 1.000 para receber em 2025. Se de repente o juro que você começa a ganhar em cima do seu título, ele sobe, se você não fizer nada com o preço do título nominal, vai dar mais de R$ 1.000 aqui, e não pode, porque quando você comprou esse título do governo, foi para ele te dar R$ 1.000 de qualquer jeito, não importa o que, o prefixado é assim, no dia 1º de janeiro de 2025. Então, já que a taxa subiu e você está ganhando mais por mês de juro, esse título ele tem que cair. Então, o título que você comprou por 742, nominalmente, o que significa nominalmente? No valor nominal, no valor do cheque lá, ele passa a valer 725. Por quê? Porque com essa nova taxa de 13,20 e não de 12,20, ele vai dar R$ 1.000 lá na frente. Isso é a variação de mercado dos títulos do Tesouro, e é nisso que a Selic tanto impacta. E aí o que acontece? Ele mostra que no título mais longo, essa diferença ela é muito maior. Por que essa diferença é muito maior? Porque é mais tempo, então cai mais ainda. Enquanto esse daqui caiu 2,27, esse daqui caiu 5%, com uma subida de 1% do juro. Então, aquele título que você comprou por 470 no seu saldo da corretora, no seu saldo dentro do Tesouro Direto, não vai aparecer que esse título ele vale 470, vai aparecer que ele vale 443. Por quê? Porque com essa taxa nova de juro em cima disso, vai dar R$ 1.000 lá na frente. Na prática, você perdeu dinheiro? Não, é R$ 1.000 lá na frente. Mas e se você quiser vender agora? Se fudeu. Se fudeu porque você comprou ontem por 470, aí a Selic subiu. Se você quiser vender hoje no desespero porque aconteceu uma emergência e você não tem reserva de emergência, você vai receber do Tesouro a marcação a mercado e ele vai te pagar só 443 se você lascou. Só que a gente está num pico em que a Selic ela deveria estar no topo e ela deve começar a cair daqui para frente. E essa queda ela tem que ser estruturada de acordo com como corre a economia, como o carro anda. Tem que ser uma coisa muito cuidadosa, levando em consideração muitos elementos do mercado. Mas vamos supor que o Lula ele não esteja querendo te iludir, ele esteja querendo te fuder de verdade. Se você assistiu os últimos podcasts, você entende o que eu estou querendo dizer. Que eu vivo em dúvida, eu nunca sei se o Lula ele quer te iludir ou te fuder. É um dos dois. Vamos supor que ele faz o que ele está dizendo, e eu acho esse exemplo que o cara fez aqui eu achei sensacional, porque é o que eu faria se eu tivesse a habilidade que ele tem com o Excel, para mostrar para vocês isso. O que o Lula está fazendo? A economia só não vai para frente porque o Banco Central não tem autonomia, porque se eu tivesse,
que eu ia fazer? Eu ia baixar essa taxa exorbitante de juros. Dilma já fez isso, deu merda. E o Lula, ele tá prometendo, e eu quero acreditar que ele só tá prometendo para te iludir, não para fazer essa mudança de fato. Porque se ele realmente estiver lutando para ter mais poder do que ele já tem sobre o Banco Central, porque ele já tem o Conselho Monetário, né? E se ele tiver de fato querendo implementar isso, aí, primeiro, é prova de incompetência política, porque ele está querendo ganhar no grito uma coisa que ele conseguiria fazer com manobra política. E segundo, ele está querendo foder com tudo mesmo. Porque ele vai dar uma dilmada que talvez a gente não sobreviva. E essa é a minha opinião. Se você quiser provar que eu estou errado, eu vou ficar muito feliz. Inclusive, o Fábio me mostrou que eu e o Lucas viajamos com esse negócio aí de que caçar às vezes faz bem se a gente estiver ganhando dinheiro com isso. E depois a gente vai fazer um vídeo só sobre isso. E aí eu agradeço profundamente para vocês, porque eu sinto que vocês me melhoram como pessoa, como ser humano, me tornam mais sábio com a ajuda de vocês. Eu não acho que a economia sobreviveria a uma mudança brusca, a credibilidade. Nada funcionaria se houvesse um negócio brusco, e principalmente porque muita gente ficaria feliz e simplesmente tiraria todo o dinheiro do tesouro. Existiria uma corrida ao tesouro e eu não sei como é que o governo ia se capitalizar para pagar as contas. Talvez imprimindo dinheiro. E aí, assim, muita gente sairia com um lucro muito alto, que eu vou mostrar para vocês agora, e alguém teria que pagar esse preço, muito provavelmente os pobres, através de inflação. Posso estar viajando? Preciso desesperadamente de um economista que queira conversar comigo do jeito que o Lucas conversa sobre geopolítica, do jeito que. Saudade dele, o Leonardo fala sobre medicina. O que acontece é que se essa taxa de juros. Se você acordar amanhã e a taxa de juro tiver não 13,75 mais 8,75, vai acontecer isso daqui. Amigos do rei ficaram sabendo antes, né? Porque se a Dilma vai derrubar a Selic no grito do jeito que ela fez, os amigos do rei sempre ficam sabendo. Aí os amigos do rei, eles foram lá e como eles sabem que o Lula, na minha suposição aqui, na minha história fictícia, como a gente está imaginando nesse exercício aqui lúdico, que o Lula, ele, muito mau caráter, fosse simplesmente cortar a Selic em 5 pontos amanhã, os amigos do rei iriam hoje no mercado, iam pegar os títulos mais longos que existem e iam pagar R$ 470 num título que em 2029 valeria R$ 1.000. Aí a Selic caiu, passou o facão nela. O que vai acontecer? Para isso daqui dar R$ 1.000 lá em 2029, esse preço de 470 que estava ganhando 12% ao ano de juros e agora só está ganhando 7,16% de juros, para ele valer R$ 1.000 em 2029, amanhã ele precisaria valer R$ 634. E aí esses 630 o cara comprou hoje por 470. Vamos pensar que o cara que comprou hoje por 470, vamos supor que o cara comprou 1 milhão de títulos. Então ele gastou 470 milhões hoje comprando 1 milhão de títulos. Aí amanhã, como o Lula ele foi lá e baixou a Selic em 5%, ele fala: "Nossa, estourei. Olha como eu sou um bom investidor, como eu sou um visionário, como eu sou um investidor inteligente, como eu vim contínuo para fazer dinheiro no mercado. Aquilo que eu comprei por 470 ontem está valendo 634 hoje. O que eu vou fazer? Eu vou vender. Aí eu pago lá um percentual alto de imposto, mas foda-se. E aí eu vou embolsar um lucro de 34,94% num dia, overnight. Assim. A gente está ganhando 3,75 ao ano e ainda tem que tirar isso, a inflação, e ainda é muita grana. As empresas não conseguem IPCA mais 6. A Bolsa Brasileira não consegue IPCA mais 6. Mas o amigo do Lula, que ficou sabendo que ele ia derrubar a Selic no dia seguinte, ele conseguiu 34% num dia. Então, a primeira coisa que acontece se a taxa de juros ela cai de repente, todo mundo vai falar, vale a pena eu continuar por esse 7,2 se a inflação prevista no período do ano que vem é tipo 5, 6? Não, meu rendimento ele está muito baixo. O que eu vou fazer? Eu vou abrir umas empresas. Talvez.
Talvez. Então, quando o governo ele aumenta a Selic, ele tira dinheiro da economia. Ele tira dinheiro da economia e faz todo mundo investir em título. Por quê? Porque o meu dinheiro parado tá trabalhando para mim e tá rendendo, eu não preciso fazer porra nenhuma. É isso que precisa acabar no Brasil. Entre outras coisas, é muita remuneração. É o não fazer nada, o especular a dívida pública dá mais dinheiro do que você movimentar a economia gerando emprego e gerando riqueza. Isso serve à elite, isso serve ao pobrismo que a gente tem, isso serve a esse sistema político que a gente tem. Quando você derruba a Selic de uma vez, você fala o seguinte para o investidor: eu estou deixando meu dinheiro no banco, ele está rendendo, só que o preço das coisas no supermercado está subindo mais do que o dinheiro que eu tenho na minha conta está rendendo, no tesouro está rendendo. Então, ao invés de eu deixar o dinheiro parado lá o ano inteiro para ganhar R$ 1.000, eu vou investir porque aí eu vou conseguir ganhar. Eu vou esquentar a cabeça, vou ter que ter funcionário, vou ter que trabalhar, mas pelo menos eu coloco alguém para administrar e tocar o meu negócio ali e aí eu consigo uns 15 mil. Então você estimula as pessoas a tirarem dinheiro do tesouro, a investirem na economia real ou na participação em empresas ou em ações ou em fundos imobiliários ou em fundos de investimento. Para quê? Para gerar riqueza, para tirar dinheiro disso. Que legal seria que as pessoas elas estivessem batalhando para enriquecer e quando elas enriquecessem, ao invés de deixar dinheiro parado emprestado para o governo para ele pegar o dinheiro dos impostos para te pagar juros, que as pessoas se juntassem em fundos que vão construir ferrovias para os trens andarem em cima da ferrovia e te pagarem pelo uso da ferrovia. Olha que legal. Ao invés de você ter um título de tesouro direto, você teria uma participação na ferrovia nacional que está gerando riqueza e te dando uma participação de uma riqueza que está sendo gerada ali. E não a subtração do dinheiro público de arrecadação de imposto que está sendo dado para você porque o governo não soube equilibrar suas contas e deixou uma dívida de 500 milhões virar 5 trilhões. E que estava pagando 4% ao Fundo Monetário Internacional e para outros países e falou, não, eu prefiro ficar devendo em casa porque aí eu vou poder falar que eu não devo nada para ninguém fora e aí eu pago 13,75 dentro do meu próprio país. Interessante isso, né? Interessante a gente ter 5 trilhões de dívida e a gente não falar assim, FMI, eu estou pagando 13,75 dentro de casa, você não tem dinheiro para me emprestar e eu te pago 4, 5% ao ano? Não, 4 5% ao ano, isso daí eu tiro emprestando dinheiro para os Estados Unidos, não vai emprestar dinheiro para você por esse preço. Então eu vou pedir dinheiro nos Estados Unidos. Então eu vou pedir dinheiro em algum lugar. Ou melhor, você não quer me emprestar dinheiro por 6 e eu garanto que eu te pago? Bom, aí já está mudando. Olha que interessante, a gente tem uma dívida caríssima e essa dívida ela só é tão cara porque a gente demonstra que a gente não tem estabilidade e responsabilidade nenhuma com o pagamento das nossas contas. E aí, assim, por que eu dei essa volta enorme toda? O dia que você olhar para o mundo, para o Brasil, porque você está acompanhando isso muito de perto. Porque ao invés de acompanhar a tabela do futebol, aliás, além de acompanhar a tabela do campeonato de futebol, você também está acompanhando as notícias sobre a Selic. A hora que você vê que entra em tendência de queda, tá na hora de comprar os títulos longos. Por quê? Porque você compra um título para receber, e na pior das hipóteses, daqui 6 anos. Só que uma queda, uma pequena oscilação, pode fazer com que você tenha. O cara chutou o balde em 5%, mas vamos colocar em 1. Pode fazer com que você tenha um ganho de 2, de 6% no dia que a notícia sai. Ah, o cupom se reuniu, o Conselho Monetário se reuniu, aí saiu naquela reunião da quarta-feira lá que aí a taxa de juro ela reduziu e foi para 11 e foi para 10, agora foi para 9 agora porque é a meta. No dia que você recebe essa notícia, você fala, pô, ganhei 6% de rendimento, vou vender os meus títulos e vou investir em alguma coisa que vai me render mais do que esses 9, que menos inflação vai dar o quê? 2. Não, eu vou para alguma empresa que ao invés de me dar IPCA mais 2, me dá IPCA mais 6. E aí você fala, Fausto, eu não vou aprender a mexer com isso agora. Por quê? Porque eu não tenho muito dinheiro. E aí eu digo para você, você não tem que olhar quantos reais você ganha, mas quantos por cento você ganha. Essa é a quest.
Se você investe R$ 100 e no final do ano você tem 120, você fez milagre, você jogou melhor que o mercado. Você conseguiu, é, é, você conseguiu 20% de rendimento num ano, coisa que os melhores gestores de fundo não estão conseguindo, não de forma segura e não sem informação privilegiada. Se você conseguir manter esse ganho porque você teve essa visão no mercado, o dia que você tiver 100 milhões, você vai fazer 20 milhões. Por quê? Porque, porque você está olhando para o percentual que você aprendeu a fazer. Não estou dizendo que isso seja fácil, pelo amor de Deus. Eu preciso que você entenda que não importa quanto dinheiro você tenha para investir, você tem que começar e você tem que almejar resultados percentuais e não finais, porque senão você vai falar, pô, estudei pra caramba, ganhei 3 conto no final do mês. Estudei pra caramba, acompanhei o mercado, vi notícia, li um monte de coisa, ganhei 30 contos. Se eu tivesse esfregado um chão, lavado um carro, eu tinha ganhado mais. Só que você está com conhecimento e o dia que você multiplicar o seu capital, o dia que você multiplicar o seu patrimônio, você vai conseguir uma rentabilidade percentualmente proporcional que vai te dar um resultado muito maior. Tudo bem? Agora, uma vez que você entende essa notícia aqui, aí você vem para esse cara aqui e ele vai te falar o que aconteceu com o Banco Central. Que quando a taxa de juros foi para 2% de maneira absurdamente irresponsável, uma coisa nojenta que foi feita na pandemia, é que engenheiro de obra pronta é sempre inteligente, né? Ele aponta os defeitos e fala assim, ó que merda que os caras fizeram aqui. Quando a gente estava no meio da pandemia, estava difícil de enxergar o que fazer. Então a gente dá um desconto pro desespero, mas foi uma responsabilidade muito grande, porque você não tinha que motivar as pessoas a saírem do tesouro para elas saírem abrindo empresa na pandemia. Você não tinha que ter feito isso. Porque não estava na hora de sair abrindo empresa, estava na hora de salvar a vida das pessoas, como a China fez. E o Brasil não tem dinheiro para dar comida e pagar o aluguel de todo mundo? Tem. Tem. 600 bilhões por ano. E aí vamos lá. Você, nessa época aqui, com a taxa de juro a 2, o que aconteceu com a taxa de juro dos títulos que os bancos detinham que despencou desse jeito aqui? Os títulos eles passaram a valer muito mais. E isso explica esse lucro exorbitante que o Banco Central deu, que foi de mais de 500 bilhões de reais no ano. Esse lucro exagerado aqui, ele foi o quê? De derrubada de preço de taxa de juro, que fez com que o valor nominal dos títulos que ele tinha aumentasse exorbitantemente e fez com que nominalmente ele tivesse muita grana na conta corrente dele. Inclusive nessa época ele podia ter vendido esses títulos todos, eu não sei quem queria comprar. Então ele liquidou esse dinheiro, não sabemos. Ele vendeu os títulos todos para embolsar esse lucro, não sabemos. O que nós sabemos é que depois a taxa de juros disparou. Depois que a taxa de juros disparou em 2022, porque daqui para cá a gente tem 2 aqui e 13,75 aqui. Então, quando a taxa de juro ela chega no ponto mais alto, é que os títulos eles têm o valor nominal deles mais baixo. Isso é contábil, isso aqui é lucro contábil, isso daqui é prejuízo contábil. A gente não sabe se o Banco Central ele vendeu, trocou por dinheiro e se ele aqui se ele comprou um monte e aqui ele vendeu um monte. O que a gente sabe é que no valor nominal, grande parte do que ele ganhou aqui, ele devolveu aqui. Então, esses 300 bilhões de prejuízo nada mais são do que uma pequena correção desses 500 bilhões de lucros que ele deu antes. E aí assim, Fausto, mas então esse prejuízo ele vai continuar se a taxa de juro continuar alta do jeito que já está, ele não vai perder mais dinheiro. Quando que ele vai dar mais prejuízo? Se a taxa de juro americana, não só brasileira, mas americana também, continuar subindo, o que para os Estados Unidos não é viável e para o Brasil também não. A gente colapsa se a Selic chegar a 20%, não vai acontecer.
chegou a 13 e já está aparecendo fraude nas Americanas, já está aparecendo fraude na Marisa, ou irresponsabilidade, ou alguma coisa. Porque quem está endividado com Selic alta se fode. E quem está com dinheiro no bolso com Selic alta está no paraíso. Por quê? Porque aí basta que ele deixe o dinheiro parado e esse dinheiro começa a render, e o rendimento começa a render, e o rendimento do rendimento começa a render. E é por isso que em épocas de Selic alta, os preços caem porque ninguém quer gastar dinheiro. Por quê? Porque deixar guardado está mais gostoso, você vê o resultado. Então eu quero trocar de cadeira, porque eu comprei uma que não me serviu. Eu vou trocar de cadeira, mas eu vou trocar de cadeira a hora que a taxa de juros cair. Por quê? Porque agora tá tão gostoso ter o dinheiro da minha cadeira rendendo. E aí, a minha cadeira nova, que eu vou comprar mais cedo ou mais tarde, todo mês ela me rende várias assinaturas de Netflix e de Globo e de não sei o que, só por eu ter o dinheiro da cadeira guardado. Olha que interessante. Olha como a taxa Selic ela afeta a economia de maneira gigantesca. Porque eu sou uma pessoa só. E eu sou uma pessoa só falando a minha cadeira e alguns outros móveis aqui para minha casa, eu não vou comprar. Por quê? Porque eu prefiro o dinheiro da minha cadeira rendendo dinheiro para pagar a minha Netflix e o valor econômico aqui. E eu quero aquela caixona da Alexa lá, aquela mais cara que tem para fazer som e fazer os vizinhos chamar a polícia. Mentira que eu não sou arrombado desse jeito. Mas aí o dinheiro dessa caixa me paga, ele rende a conta de água aqui da minha casa, por exemplo. Então eu não vou. Tô exagerando, né? Não, eu dei uma exagerada boa aí. Tá uns 30 conto por mês. O que custa 30 conto por mês? O seguro residencial aqui da minha casa. Então eu prefiro esse dinheiro das caixas paradas enquanto eles rendem bastante. E o dia que a Selic começar a cair, o dia que a Selic mais ou menos empatar com a inflação, aí eu falo, beleza. Esse dinheiro parado já não está tão vantajoso assim. O que eu prefiro? Eu prefiro esse dinheiro me rendendo uma assinatura todo mês, esse dinheiro me rendendo o seguro residencial todo mês, ou eu prefiro sentar numa cadeira muito mais confortável do que essa velha aqui que eu estou sentando. E aí, eu vou comprar uma cadeira e eu vou comprar uma Alexa. Só que todos os meus vizinhos, eles vão inconscientemente pensar a mesma coisa. Do tipo, os investimentos não estão tão interessantes e tão atraentes agora. Então, eu vou finalmente fazer aquela viagem, eu vou finalmente comprar aquele apartamento, eu vou finalmente comprar aquela cadeira, eu vou finalmente tentar abrir um negócio, porque como o meu dinheiro investido não está dando bom, então eu vou abrir uma padaria para ver se eu arrebento de ganhar dinheiro. Nisso você tem uma consequência. A inflação também sobe, por quê? Porque a demanda, o quanto as pessoas elas buscam comprar produtos nessa época, faz com que os preços aumentem. Então, a queda da Selic ela tem que estar sincronizada com uma capacidade da economia de entregar os bens para as pessoas sem uma escassez tão grande que não gere uma subida de preço ainda maior. Esse negócio da Selic, ele é extremamente complexo, mas quando você começa a entender disso, você começa a viciar nisso. E você começa a olhar para momentos históricos e falar quanto estava a Selic nessa época. Puta, entendi porque tal empresa fechou. O cara vendeu o maquinário todo, pegou o dinheiro e investiu no Tesouro Direto. Agora entendi por que um monte de empresa abriu nessa época aqui. Foi porque a Dilma jogou a taxa de juros lá embaixo. Foi porque, numa medida desesperada, os caras baixaram a taxa Selic para um quarto do que estava a inflação na época. É por isso que nessa época todo mundo foi para a Bolsa de Valores e não tinha um arrombado filho da puta que no começo. Não tinha um lugar que eu ia. Instagram, Facebook, YouTube, não tinha um lugar que eu chegava que não tinha um arrombado falando eu vou te ensinar como pagar esse café de R$ 90 que eu tô tomando aqui, ó, com um trade de 15 segundos que eu vou fazer, vou mostrar aqui pra vocês, porque era muito fácil ganhar no day trade na época que despencou a taxa de juro. Por quê? Porque todo mundo saiu do tesouro ao mesmo tempo e todo mundo estava procurando aqui investir. Não dava para abrir empresa no meio de uma pandemia. Você só podia apostar em empresas que estavam indo bem. E aí um monte de gente conseguiu comprar no começo. E aí o preço foi subindo cada vez mais. E um monte de gente olhou
para um gráfico desse jeito aqui e falou, meu Deus do céu, Magazine Luiza tá dando muito dinheiro, o cara investiu R$ 2 aqui, já tá 8. Eu vou comprar agora porque aí o ano que vem vai estar 30 e aí agora tá 3. Por quê? Porque a taxa de juros caiu. As pessoas falaram, meu Deus, a Selic está dando muito mais, eu vou vender as minhas ações porque pelo menos lá no Tesouro eu tenho 13,75 garantido. É essa conta que as pessoas fazem. É por isso que fundos imobiliários estão bons agora. Não porque fundos imobiliários sejam bons investimentos, mas é porque a Selic está tão alta que está todo mundo querendo sair deles e estão aceitando vender muito mais barato do que eles pagaram para entrar. Só que o dia que a Selic cair, as pessoas vão olhar para os fundos imobiliários e vão falar: não é que ele rendeu esse aluguel direitinho ao longo de todos esses anos aqui para trás, quando eu olho? Então, não saia comprando qualquer besteira. E se você comprar e perder dinheiro, não venha me culpar, porque eu não estou mandando você fazer nada com seu dinheiro. Mas quando eu olho para os fundos imobiliários, eu vejo um ótimo momento de entrada, mas eu não vejo alguma coisa para se ter para o resto da vida. Por quê? Porque ao contrário do que você conhece do mundo, porque você só conhece o mundo com população crescendo, desde que você existe a população só cresce, a população da China cresce, a população dos Estados Unidos cresce, você viu os baby boomers, depois disso você viu que mesmo sem os baby boomers a população ela continuou crescendo, Índia cresceu, China cresceu, Brasil cresceu. Daqui 30 anos talvez a população ela comece a cair. E essa briga que você tem que sair da casa dos seus pais e comprar o seu apartamento na planta, esperar ele sair para finalmente te entregarem a chave, aí você vai morar lá na Barra dos Coqueiros, um puta trânsito desgraçado para chegar na cidade, mas pelo menos o apartamento é seu. O que vai acontecer? A hora que a população começar a cair, um monte de regiões, principalmente com internet e com essa mobilidade que a gente tem hoje, um monte de regiões badaladas vão começar a morrer. E o dia que isso acontecer, os preços eles tendem a derrubar. Então, não caia nessa besteira de que imóvel só sobe porque tudo depende. Tudo depende. Agora, até que isso aconteça, até que a curva populacional, até que a demanda por imóveis mude, a gente ainda tem um tempo em que isso pode ser positivo, ainda mais se estiver sucateada do jeito que está agora. Não estou dando dicas de investimento, eu estou tentando te mostrar o quanto você tem que acompanhar essa Selic o tempo inteiro, porque de 2 para 13, tanta gente que sair dos fundos imobiliários aqui, que eles estão aceitando vender muito barato uma coisa que ainda tem um valor e que vai continuar tendo valor ainda por um bom tempo. Então, por ter pago um preço barato, você pode conseguir remuneração ao longo do tempo e essa remuneração você pode simplesmente não continuar investindo numa coisa que em longuíssimo prazo tende a dar ruim. Escute essa parte aqui umas 30 vezes até ficar claro. Não estou te chamando de burro. Eu faço isso, às vezes eu vou no canal de alguém e eu falo, essa parte é tão importante que eu quero ouvir várias vezes. Pra quê? Pra assimilar. O Clóvis fala isso também. Chega em casa e lê a página. 2 horas pra você ler a página. Depois que você terminar, lê de novo. Tem coisa que você precisa escutar várias vezes para que isso cause efeito. E o enxergar o seu dinheiro ao longo do tempo, é basicamente ver que decisões você vai tomar aqui para que lá na frente você tenha um resultado melhor. E nesse meio tempo, o que acontece? O que acontece é que tem muita gente que, quando o juro sobe, ele entra no site, na corretora dele, ou ele entra no site do Tesouro Direto, e ele fala, oxe, o que aconteceu? Não, peraí, deixa eu tirar esse oxe daqui. Ele fala, caralho. Eu falo oxe porque as pessoas ao meu redor, a minha vizinhança fala oxe. E pra mim, quando eu quero imitar uma pessoa comum, agora eu falo oxe. E na internet tem que tomar cuidado porque a maioria dos meus seguidores eu trouxe de São Paulo. Não sei onde que vocês estão. E, e, e eu não quero que isso soe pejorativo. Então toda vez que eu deixar escapar um oxente aí e moleque, cadê? Me dê. Essas coisas estão dentro do meu vocabulário hoje. Eu não estou imitando um personagem que eu acho tonto. É diferente. Quando uma pessoa que não sabe o que está fazendo da vida,
Ela escuta de um influencer que Tesouro Direto é garantia de segurança e ela paga 742 no título para ela receber R$ 1.000 daqui 2 anos. Quando essa pessoa entra no site da corretora e vê que aqueles R$ 742 que ela investiu virou 725, o que ela fala? Se fuder, esse negócio não tá dando nada, eu vou sair daqui, vou vender. Tomei no cu, perdi dinheiro e vende. E aí quem que vai ficar feliz? O governo. Nesse caso aqui é o governo. E se isso daqui fosse um fundo imobiliário? Um fundo imobiliário que o cara comprou por R$ 470, ele viu que na Selic tá todo mundo nadando de braçada. Ele tá recebendo 0,8, 0,7, 0,6,5 de rendimento de aluguéis desses 470 que ele investiu. Ele fala, cara, se eu tivesse esse dinheiro investido na Selic, ele não ia estar me rendendo 8% ao ano, ele está me rendendo 13% ao ano. E aí a pessoa esquece que o imóvel, ele tem a inflação, ela está embutida nele, no imóvel. Se o imóvel for bem cuidado, ele está protegido contra a inflação. Por quê? Porque os R$ 1.000 que você tem hoje, o ano que vem vão valer 900 e poucos reais. Se você pegar R$ 1.000 e colocar debaixo do seu colchão, daqui a um ano ele vai valer 900 e poucos reais em poder de compra. Agora a sua casa, no ano que vem, se você pegar a sua casa e colocar debaixo de um colchão, eu tô brincando, e deixar ela um ano sem fazer nada, o ano que vem, quando você voltar, você vai ter uma casa. Ou seja, se você alugou para alguém e essa pessoa está cuidando bem da casa, e você está cuidando bem da casa, o aluguel é o rendimento daquela casa no tempo. Mas a casa continua sendo uma casa. Então, o cara que está pegando dinheiro e colocando na Selic hoje, ele está colocando R$ 1.000 e está tirando lá R$ 1.130 depois de um ano. E ele fala, cara, esse 130 tá dando mais do que os 60, 70, 80 que o outro me dá de aluguel. Só que ele não percebe que desses 130 que ele recebeu, ele tem que tirar metade desse valor praticamente, que foi o que a inflação tirou dele. Então, se ele tira desses 130 metade que foi a inflação, sobra um lucro real de 60. E os aluguéis dos fundos imobiliários, eles estão dando quase o que a Selic dá, de tanto nojo que as pessoas pegaram, porque o rendimento nominal da Selic está superior ao dos fundos imobiliários. E aí tem um monte de gente pegando papel de R$ 470, vendendo por 440, falando assim, tomei no cu, perdi dinheiro, comprei essa bosta aqui que só cai o preço, eu vou vender antes que caia mais. Aí amanhã o Lula decide foder com a sua vida e decide derrubar a Selic em 5 pontos do nada. E as pessoas vão falar, cara, não dá para deixar o dinheiro no tesouro mais. Eu vou aproveitar para sair agora que eu ganhei uma grana e vou comprar fundo imobiliário. Aí quando todo mundo quiser comprar fundo imobiliário ou ações, o preço vai disparar de novo, igual disparou aqui nessa época. Tô dizendo que isso vai acontecer? Não. Só que o que esse nosso governo faz com a Selic é uma coisa tão desumana com quem não entende de dinheiro e quem não é amigo do rei e fica sabendo um dia antes o que vai acontecer, que você precisa se apegar mais a coisas que você sabe que não vão perder valor do que a coisas que podem de repente sumir com metade do seu patrimônio porque você não estava prestando atenção no que o governo estava fazendo naquela semana. Comecei a explicar essa notícia, terminei fazendo propaganda de um tipo de investimento que eu, por favor, não quero que vocês se metam sem entender o que se trata. E principalmente, o fundo imobiliário não é tudo igual. É igual eu falar assim, você tem que investir em imóveis, aí amanhã você vai comprar qualquer casa. Você vai fazer isso? Não. Então não é porque você decidiu investir em fundo imobiliário que você vai comprar qualquer um, porque a lógica é exatamente a mesma. Se você comprou um apartamento na planta, na Barra dos Coqueiros, 3 anos atrás, você se fudeu. Por quê? Porque, sim. Ah, e tem essa também, né? Isso daqui foi auditar, foi auditado pela PwC. A PwC é a da JBS, é a das americanas, é a Big Four mais respeitada do mercado. Parabéns, PwC. Desculpa o tom ácido,
E eu fiz esse conteúdo com muito carinho. Do fundo do coração, espero que seja útil. E eu espero que você vire. Eu tenho a Lana aqui e uma palavra muito comum entre autistas é hiperfoco. Eu espero que a Selic seja o seu novo hiperfoco. Que você preste muita atenção nisso, porque aí você vai entender até as manchetes que saem no jornal. E vai falar assim, não, isso daí é para deixar você nervoso, isso daqui é para deixar você com medo, com ódio, e isso daqui é para você tomar uma decisão que os ricos querem que você tome, querem que você siga a manada para eles ganharem em cima disso. Porque você acha que pouca gente ganha dinheiro nessa flutuação aqui do mercado? Porque aí quando você olha para o Ibovespa é exatamente isso daqui, só que o contrário. Quando você olha o gráfico dos fundos imobiliários é exatamente isso daqui, só que o contrário. Ah não, isso daqui, não. Isso daqui é exatamente o gráfico dos fundos imobiliários, essa subida e essa queda. A bolsa também, essa subida e essa queda. É, o que é o contrário é a Selic. Isso daqui não é o gráfico da Selic, isso daqui é o gráfico do resultado do Banco Central. Peguem carinho por isso, ao ponto de vocês entenderem disso muito mais do que eu. Se um dia você me mandar uma mensagem dizendo, olha, eu já entendo tudo o que acontece no mercado e eu tô ganhando dinheiro com a Selic e quem me estimulou a começar a entender essa porra foi você, eu vou me sentir alguém extremamente realizado. Como já me sinto com algumas pessoas que eu consegui orientar e que eu consegui estimular e que hoje entendem disso tanto quanto ou mais do que eu. Comecem, comecem. Por hora é isso. Espero que seja útil. Grande abraço para vocês.